Samuel. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Primeiro livro, segundo escreveu Samuel. Abra comigo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 27. Eu confesso aos irmãos que eu recebi aqui uma revelação dentro dessa palavra. Tem mais ou menos umas 3 a 4 semanas, mas só hoje, irmãos, durante o dia eu tive a oportunidade de pegar no texto. E eu fiquei muito feliz com a palavra que o Senhor me revelou aqui dentro do capítulo 27. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E diz assim: Davi, contudo, pensou no seu coração: eu ainda perecerei ou morrerei pelas mãos de Saul. Melhor fugir para a terra dos filisteus. Então Saul desistirá de me procurar por todo Israel, e escaparei dele. Assim, Davi e seus 600 homens que estavam com ele foram até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi e seus soldados se estabeleceram em Gate, acolhidos por Aquis. Cada homem levou sua família, e Davi suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, o carmelita. Quando contaram a Saul que Davi havia fugido para Gate, ele parou de persegui-lo. Então Davi disse a Aquis: se eu conto com a sua simpatia, dai-me um lugar numa das cidades desta terra, onde eu possa viver, porque este teu servo viveria contigo na cidade real. Naquele dia Aquis deu-lhe a Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até hoje. Davi morou em território filisteu perante 1 ano e 4 meses. Ele e seus soldados atacavam os Gesuritas, os Gerzitas, os Amalequitas, povos que desde tempos antigos habitavam na terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava a região, não poupava homens nem mulheres, tomava ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas, depois retornava a Aquis. Quando Aquis perguntava: quem você atacou hoje? Davi respondia: o sul de Judá, ou o Negueb de Jerameel, ou o Negueb de Queneus. Ele matava todos os homens e mulheres para que não fossem levados a Gate, pois pensava ele: poderão denunciar-me. Estes foi seus procedimentos enquanto viveu no território filisteu. Aquis confiava em Davi, e dizia ele: se tornou tão odiado por seu povo, os israelitas, que será meu servo para sempre. Quem acredita na palavra, diga glória a Deus. Você acabou de ler comigo esse texto aqui, texto esse inserido aqui no primeiro livro escrito por Samuel. E esse texto aqui, irmãos, eu não sei você, mas eu não vejo muitas mensagens dentro desse texto. Se eu não me engano, aqui eu vi Gustavo pregando, acho, uma vez, ou dando uma saudação dentro desse texto. Todas as vezes que a gente vai ouvir alguém pregando ou falando sobre Davi,
a maioria das suas vezes a gente sempre vai ouvir o mesmo falando sobre Davi e Golias. E por mais que não seja muito pregada, ainda vemos mais pessoas também pregando sobre Davi e Betseba do que esse texto aqui do capítulo 27. Prova disso que, como eu costumo dizer, tenho 27 anos de ministério e é pela primeira vez que eu vou ter o prazer e a honra de pregar dentro desse texto, pastor. E eu confesso aos irmãos, como eu disse há 3 semanas atrás, eu recebi uma mensagem ímpar dentro desse texto, mas foi hoje, durante o dia, só saí ali do quarto das revelações para tomar café e para almoçar, depois voltei ali para dentro. E eu fiquei muito feliz com a mensagem, com a revelação que o Senhor me deu dentro desse texto. Você sabe que Davi, ele foi ungido por Samuel como rei de Israel, mas Davi ele não vai assumir de imediato o trono. Você sabe que um dia, estando os filisteus em peleja contra os israelitas, e estando 3 dos irmãos mais velhos de Davi integrando o exército de Israel, a saber, Eliabe, o primogênito, Abinadab e Samar, integrando o exército de Israel, é seu pai Jessé que vai chamar a Davi e vai falar: Davi, meu filho, pega aqui esse pão, pega aqui esse grão tostado, pega aqui esses 10 queijos e leva a seus irmãos e vai e traga notícia. Veja como seus irmãos estão e me traga notícia de como eles estão. Irmãos, perceba que a ordem de Jessé, ou a missão de Davi, é só essa. É só pegar os pães, é só pegar os grãos tostados, é só pegar o queijo e saber da notícia e voltar. A missão de Davi aqui é só essa. Davi não tem outra missão senão pegar os pães, pegar o queijo, pegar os grãos e levar até os irmãos e trazer notícia. A missão é só essa. Só que acontece, irmão, que a partir desse dia aqui, a vida de Davi nunca mais vai ser a mesma vida. Porque você conhece o texto e eu não quero me ater aqui, porque não é sobre isso a mensagem. Mas você conhece, você sabe que quando Davi vai chegar no campo de batalha, é no vale que estão de um lado se enfileirando os filisteus, do outro lado o exército de Israel, e Davi ouve quando um grande soldado filisteu vai correr e vai afrontar o exército de Israel, dizendo: dai-me um homem para pelejar comigo. Aleluia. Você sabe que quando o exército de Israel vai ouvir aqui essa afronta de Golias, todos eles fogem, mas Davi estufa o peito, vai a Saul e diz: eu vou pelejar contra esse incircunciso. Não é sobre isso a mensagem, como eu já disse, mas você sabe que Davi vai vencer Golias, vai meter a mão dentro do alforje, vai pegar uma das 5 pedrinhas, vai colocar na funda, e Davi vai acertar a testa de Golias. Davi não tem espada, mas Davi vai pegar a própria espada de Golias, vai cortar a cabeça de Golias, e a partir desse momento aqui, gente, a vida de Davi nunca mais vai ser a mesma vida. Porque você sabe que quando Davi vai vencer a Golias,
as mulheres vão fazer um cântico. E esse cântico vai dizer: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. A partir desse cântico aqui que as mulheres vão fazer, você sabe que Saul vai ser nutrido de uma inveja. Essa inveja que Saul vai nutrir contra Davi vai vir carregada de um ódio. E esse ódio que Saul dá de Davi vai fazer com que Saul vai dizer: por que para mim só milhares e para ele 10 milhares? Saul vai dizer no teu coração: o que falta para ele? Eu matei milhares, ele matou 10 milhares, agora para ele só falta o trono. E a partir desse dia aqui, gente, a vida de Davi nunca mais vai ser a mesma, porque Saul, nutrido de uma inveja, nutrido de um ódio, nutrido de uma raiva por Davi, Saul vai começar a perseguir a Davi. Saul vai começar a perseguir a Davi. E olhe para cá, porque essa perseguição não vai durar 13 dias. Olhe para cá, porque essa perseguição aqui não vai durar 13 semanas. Essa perseguição aqui não vai durar 13 meses. O texto vai ser enfático em dizer que essa perseguição aqui vai durar 13 anos. Ô irmãos, são 13 anos que Saul dedica a tua vida em matar a Davi. Ô irmãos, são 13 anos que Davi não deita mais a cabeça no travesseiro tranquilo. São 13 anos que Davi não caminha mais na rua sem olhar para um lado para o outro, sem desconfiar de qualquer barulho. São 13 anos que Davi vai dedicar a tua vida em matar Davi. Olhe para cá, porque você leu comigo que Davi agora está sendo perseguido por Saul. Agora o conselheiro de Davi, Samuel, é morto. Samuel é morto. E agora Davi não tem mais com quem nas suas guerras, pastor, e se aconselhar com Samuel. Davi agora está no limite, gente. Porque são 13 anos que ele vem sendo perseguido. Aleluia. E você leu comigo que não é Deus que está falando para Davi. Você leu comigo que é Davi que está falando no seu coração: eu ainda perecerei pelas mãos de Saul. Meu Deus. Você leu comigo que não é Deus. É Davi que está falando no seu coração: eu ainda morrerei pelas mãos de Saul. Ô irmãos, você não lembra? Deus vai chamar Samuel e vai falar: Samuel, pega o vaso, pega o óleo e vai até a casa de Jessé o belemita e unge lá um de seus filhos como rei. Você lembra, irmãos, que quando Samuel, temendo, vai olhar para Deus e vai falar: mas como irei eu? Pois ouvindo Saul, que ainda está no trono, me matará. Deus vai instruir Samuel e vai dizer: pega uma bezerra das vacas, e quando perguntarem o que vieste fazer aqui, dirás: vim sacrificar ao Senhor. Você lembra que quando Samuel está na casa de Jessé, Samuel vai explicar a Jessé dizendo: olha, eu vim aqui porque Deus me falou que dentre um de seus filhos tem um que ele separou para ser rei. Você lembra que Jessé vai reunir os seus filhos
Mas os filhos que Jessé reúne são os mais bonitos. São os que tinham aparência de rei. Você lembra que quando Jessé reúne seus filhos, são aqueles que a sua visão tem estatura de rei. E você sabe que era tão parecido com o rei que o próprio Samuel já ia julgando pela aparência. Quando vem Eliabe, Samuel olha e fala: tá aí, só pode ser esse. É forte. Olha para ele, olha a estatura dele. Mas quando Samuel vai ungir, Deus fala: não é esse. Meu Deus. Você sabe que passam os 7 filhos. Passa Eliabe, passa Abinadab, passa Samar, passam os 7. Mas quando Deus olha para todos eles, Deus diz: não é esse. Meu pai. Você sabe, irmãos, que o cenário da promessa é onde? É a sala de Jessé. O olho está onde? Está na sala de Jessé. Só que Davi, aquele que Deus tinha preparado a promessa, está onde? Está no pasto. Você entende que você nem precisa estar no cenário da promessa? Que quando o negócio é para você, Deus manda falar: vai no pasto, traz ele, porque ninguém vai se assentar até que Davi chegue. Glória a Deus, aleluia. Você não lembra, não, irmão? Davi foi ungido dentro de casa. Só que parece no capítulo 27 que Davi está se esquecendo que foi Deus que chamou Samuel e falou: unge Davi, porque ele vai morrer pelas mãos de Saul. Não. Meu Deus. Ele vai fazer o quê? Vai ser rei, vai assentar no trono e vai botar a coroa. Aleluia. Meu Jesus. Só que agora são 13 anos, gente. São 13 anos que ele está sendo perseguido. Agora, na perseguição de Davi, é ele que diz no seu coração: eu ainda morrerei pelas mãos de Saul. Oh, irmão, pelo amor de Deus. No capítulo 27, Davi ainda não tinha sentado no trono. No capítulo 27, Davi ainda não tinha usado a coroa. Meu Deus. No capítulo 27, Davi ainda não tinha experimentado o que Deus tinha para ele. Só que Davi está tirando os olhos da promessa. Meu Deus. E está se esquecendo que quem prometeu não é homem. Que quem prometeu não é filho do homem. Que quem prometeu ele mesmo disse: passa céu, passa terra, mas as minhas mãos. Jesus amado. É Davi, gente, que está tirando os olhos da promessa. É Davi que está dizendo: eu vou morrer pelas mãos de Saul. E o problema está aqui, irmãos. O problema está quando alguém tira os olhos da promessa. Porque quando Davi tira os olhos da promessa, ele diz: eu vou descer para a terra dos filisteus. Quando ele tira os olhos da promessa, o que está no coração dele é: eu vou para a terra dos filisteus. Vou para Aquis, em Gate. Ô, irmãos, você lembra por que começou a perseguição? Ó. Você lembra por que, como foi que começou tudo isso? Davi vai vencer um gigante. E esse gigante era da onde? O gigante era de Gate. Só que agora ele tira os olhos da promessa, pastor. E aí ele está dizendo: eu vou para Gate. Eu vou para a terra do inimigo. E detalhe, que ele não apenas está indo para a terra do inimigo, ele está indo servir ao inimigo. Meu Deus. E esse é um problema, irmãos. Esse é um grande problema quando a gente tira os olhos da promessa. Verdade, meu pai. E quando a gente vai
para a terra do inimigo. É. Porque você sabe, irmãos, que Davi está na terra do inimigo. Que Davi está servindo ao inimigo. Davi vai dar contra os amalequitas. Mas agora Davi tem que prestar conta com Aquis. E quando Davi presta conta com Aquis, Aquis pergunta para ele: contra quem deste hoje, Davi? E ele vai falar: eu dei contra o sul de Judá. Ô irmãos, ele matou foi os amalequitas. Só que na terra do inimigo é assim. Quando você está trabalhando para o inimigo é assim. Você tem que mentir para se estabelecer na boa. Você tem que mentir para se estabelecer naquele lugar. Irmãos, Davi está na terra do inimigo. Davi se esquece que ele estava debaixo de uma promessa. E na terra do inimigo, Davi está servindo ao inimigo. Oh, aleluia. Davi está servindo ao inimigo. Só que Davi está na terra do inimigo, o evangelista Genilson. E todos os dias, quando ele acorda, uma palavra ecoa no seu coração. Que palavra é essa? O que é que eu estou fazendo aqui? Eita! Davi está na terra do inimigo. Todos os dias, quando ele acorda, uma voz ecoa dentro dele. E essa voz diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Meu Deus! Aqui não é o meu lugar. Ô irmãos, se eu perguntar aqui, talvez alguém que está hoje, que tirou os olhos da promessa, que se esqueceu que um dia estava debaixo de uma palavra de promessa, e talvez também se eu perguntar quem um dia tirou, foi lá, mas hoje já está aqui. Se eu perguntar um por um, se essa voz não ecoava dentro de você, quando você estava na terra do inimigo, o que é que eu estou fazendo aqui? É assim, Deus? É assim? É assim? O que é que eu estou fazendo aqui? Aqui não é o meu lugar! Glória a Deus, aleluia! Jesus amado. Meu irmão, você é conhecedor da Bíblia. Jesus segura meu coração. Você é conhecedor da Bíblia. Você sabe, irmão, que os salmos são compostos por 151 salmos, 150 salmos. E você sabe que 51 são anônimos. 12 foram escritos por Asaf, 9 pelos filhos de Corá. Salomão escreveu 2. Emã, Etã, Moisés e os filhos de Corá escreveram um cada um. E dentre os 150 salmos, Davi escreve 73 salmos, 73. Irmãos, Davi foi protagonista nos livros dos salmos. Ele foi o que mais escreveu salmos. Mas agora ele está na terra do inimigo. E o texto vai ser claro em dizer que ele fica ali 1 ano e 4 meses. Meu irmão, pelo amor de Deus, me mostra um louvor que Davi compôs enquanto estava na terra do inimigo. Ai, Aleluia, Jesus. porque na terra do inimigo é assim. Me fala onde tem inspiração para cantar. Na terra do inimigo é assim. Me fala onde tem inspiração para compor salmos. Vai falar que aí, na terra do inimigo, você tem inspiração para cantar. Vai falar que aí na terra do inimigo você tem inspiração para cantar. Vai falar que essa voz me ecoa todos os dias dentro de você, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Vai falar que aí você tem inspiração
Só tinha inspiração para cantar. Quando estava lá com a boca, o nariz cheio de pó. Você tinha inspiração para cantar quando estava lá? Tinha inspiração? E mostra um salmo que Davi compôs aqui. 1 ano e 4 meses que Davi falou assim: só vou dar uma fugidinha. Eu só vou ali correndo dar uma escapadinha de Saul. Eu já volto. Mas quando Davi chega no terreno do inimigo, é assim, Davi começa a se enrolar. E é 1 ano e 4 meses que Davi não canta. 1 ano e 4 meses que Davi não compõe. 1 ano e 4 meses que talvez Davi até durma, porque Saul deixou de persegui-lo. Só que era melhor ter o sono ou não dormir na sua terra do que estar com sono na terra do inimigo. Meu Deus. Nossa, Pai. Porque agora, irmãos, agora Davi, junto com Aquis, ele vai para a guerra de novo. A guerra agora é contra o Israel. Os príncipes filisteus estão indo na frente. E a saber, essa guerra aqui agora é a guerra onde Saul vai se suicidar e seus filhos vão ser mortos. Essa guerra aqui vai durar 3 dias. 3 dias que essa guerra vai durar. Só que Deus não quer que Davi esteja nessa guerra. Olhe para cá, porque agora os príncipes dos filisteus estão indo na frente. Davi e seus 600 homens estão indo na retaguarda com Aquis. Quando Davi chega com Aquis, os príncipes dos filisteus vão dizer: o que esses homens estão fazendo aqui? Porventura não foi ele que matou o nosso guerreiro? Que matou os nossos homens? Vai que ele se volta contra nós, manda embora. Davi vai. Só que quando Davi chega, irmãos, no caminho indo para Ziclag, Davi avista de longe, Davi vê fumaça. Davi avista fumaça, ele corre com seus 600 homens. Olha para cá, porque a Bíblia vai dizer que quando Davi chega na cidade, as suas mulheres, as suas famílias haviam sido raptadas, haviam sido levadas cativas, e a cidade inteira havia sido queimada. Olhe para isso aqui, irmãos. Porque eu não sei porquê, pastor, mas a Bíblia enfatiza o choro que cai dos olhos daqueles homens. A Bíblia vai dizer que quando eles olham a cidade queimada, as mulheres foram levadas cativas, que eles choram. Mas não é um choro de soluçar. A Bíblia vai dizer que eles choram de perder as forças. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, irmãos, nem tudo é um sábio. Verdade. Esse é um morão aqui, eu arrepiei. Vou repetir de novo, irmão. Nem tudo é o diabo. Às vezes Deus arma um cenário, porque Deus não te perde pro diabo. Aleluia. Aleluia. Davi chora de perder as forças. Perceba, irmãos, que quando Davi estava debaixo da promessa, Davi tinha suas mulheres, os homens tinham suas famílias, só que agora eles estão na terra do inimigo. Agora, quando Davi chega na cidade com seus 600 homens, eles não têm mais famílias, eles não têm mais fazenda, porque na terra do inimigo é assim. A terra do inimigo vem para isso, para nos tirar aquilo que a gente ama,
para nos tirar aquilo que nos fortalece, para nos tirar aquilo que nos compõe. A terra do inimigo é assim. Verdade, Jesus. E ele chora. Não é um choro só de soluçar. Ele chora de perder as forças, gente. Só que acontece que agora, quando Davi, os homens choram, Davi vai fazer o quê? Davi vai se lembrar de Deus, pastor. Davi vai se lembrar de Deus. E vai se lembrar que um dia ele estava debaixo das promessas. Davi não podia ir no templo, porque ele estava na terra do inimigo. Só que Davi vai mandar trazer a estola sacerdotal. Na estola sacerdotal estava o minho e o tumim, que era usado para pedir orientação a Deus. E Davi vai pedir orientação a Deus. Davi vai se voltar para Deus, gente. E Davi vai perguntar: o que devemos fazer, Senhor? Devemos seguir esta tropa? Será que se a gente seguir, a gente vai alcançar eles? Ô irmãos, olha que coisa linda. Porque o homem é assim. Quando a gente erra, pastor, quando a gente cai, quando a gente tropeça, o homem, quando a gente se arrepende, o homem aponta. É isso aí, Jesus. O homem acusa. O homem quer falar onde você errou. O homem quer falar onde você caiu. Mas Deus não é assim. Aleluia. Davi agora diz: troca a estola sacerdotal. Davi se volta para Deus. E quando Davi se volta para Deus e pede orientação ao Senhor, é o Senhor que fala: vai, pode ir atrás daquela tropa. Porque você não somente vai alcançar, mas você vai ser restituído tudo que você perdeu. Oh, aleluia! Aleluia, Deus! Pena que você está muito desligado. Porque é Deus falando para Davi. Antes era Davi falando no teu coração, tirando o olho da promessa. Agora é Deus falando para Davi. Porque quando ele tira o olho da promessa, ele perde família, ele perde casa, ele perde fazenda. Fechei. Mas agora, quando ele se volta para Deus, Deus fala: você não só vai alcançar aquela tropa, mas você vai ser restituído tudo que você perdeu. É Deus falando: eu vou te dar de volta a tua família. É Deus falando: eu vou te dar de volta as tuas fazendas. É Deus falando: eu vou dar de volta a tua casa. É Deus falando: na minha presença eu te restituo tudo que você perdeu, tudo que você perdeu. Davi vai a caminho da onde estava aquela tropa. E no caminho, gente, quem Davi vai encontrar? Davi vai encontrar, e eu encerro aqui, Davi vai encontrar um amalequita, machucado, ferido. Davi vai olhar para ele e vai dizer: dá pão para ele, dá água para ele, dá pasta de figo para ele, e vai perguntar: quem é você, de onde vem? O amalequita vai dizer para Davi: olha, eu estou vindo numa guerra de 3 dias. Eu vim de Ziclag. A gente saqueou a cidade, levou todo mundo cativo, a gente pegou todo mundo, tacou fogo na cidade inteira. E Davi fala: por um acaso você me leva até a minha família, aonde está aquela tropa? Davi vai com ele, gente. Isso aqui que é a coisa mais linda do texto. Porque quando Davi está na terra do inimigo, Davi está perdendo casa, Davi está perdendo família. Mas agora, quando Davi encontra aquele exército, pastor,
O exército dos amalequitas, a Bíblia diz que é como a areia da terra. Não dá para contar. Só que o detalhe, gente, é que no caminho, 200 homens de Davi ficam cansados. 200 homens de Davi falam: não conseguimos prosseguir, vou ficar aqui. Davi segue com apenas 400 homens. E a guerra agora é contra uma multidão. Que quando a Bíblia fala que quando ele chega, estão espalhados por toda a terra. E eu não sei porquê, gente, que o texto vai ser claro e dizer que a guerra dura desde a manhã até a tarde do outro dia. É um dia e meio, pastor. É um dia e meio que Davi e os 400 homens estão guerreando. E ninguém se cansa. É um dia e meio que Davi está guerreando com seus homens e não tem ninguém cansado. Olha, irmãos, seja sincero. É um dia e meio Davi mexendo espada. É, Jesus. É um dia e meio Davi mexendo lança. E alguém talvez pergunta: está cansado? Não. Eu não sei de onde vem essa força, mas eu ainda tenho força para pelejar. Porque agora, aleluia, Davi está de volta debaixo da promessa. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Agora Davi está de volta debaixo da promessa. E aqui debaixo da promessa, gente, tem força que não é nossa, Carol. É verdade, meu Pai. Debaixo da promessa tem força que não é nossa, Jesus. Debaixo da promessa a gente não sabe como tem tanta força. O filho está nas drogas, o marido está preso, a guerra está ferrenha, a perseguição está se levantando. Da onde vem a força? É um dia e meio guerreando, gente. E o texto vai dizer que eles vencem aquela guerra. O texto vai dizer que eles vencem aquela guerra. E após vencer a guerra, Davi e os seus 600 homens têm as suas famílias restituídas. Pena que tem muito glória a Deus para a quantidade de gente que tem aqui. Aleluia. Davi e seus 600 homens têm a sua casa restituída. Entenda que o segredo na hora da perseguição, entenda que o segredo na hora da guerra é não tirar os olhos da promessa. Aleluia. Não tire os olhos da promessa. Aleluia. Porque na terra do inimigo não tem louvor para os seus lábios. Vou repetir de novo: não tire os olhos da promessa, porque na terra do inimigo não tem salmos para os seus lábios. Vou repetir de novo: não tire os olhos da promessa, porque na terra do inimigo não tem salmo, não tem louvor para você compor nos seus lábios. Olhe para ele que eu entrego meu microfone agora. Olhe para ela que eu entrego meu microfone agora. Diga para ele: o melhor caminho ainda está debaixo da promessa. Aleluia. Fala para ele, irmão, pelo amor de Deus: o melhor caminho ainda está debaixo da promessa.